Hoje vamos apresentar sobre a propagação de ondas eletromagnéticas em meios dispersivos e não dispersivos. Esse trabalho foi realizado por Bernardo Neves Lima e Arão Fonseca Pimenta. Como vimos no vídeo da semana passada, que tratava sobre polarização de ondas eletromagnéticas e a influência do meio sobre elas, nessa semana a gente vai um pouquinho mais profundo sobre essa influência do meio na propagação de uma onda eletromagnética, ou seja, a gente vai tratar sobre os meios dispersivos e não dispersivos. Inicialmente vamos começar com alguns exemplos. No caso do meio dispersivo a gente tem o ar e o vidro, e no caso do meio não dispersivo a gente tem, por exemplo, o vácuo. A gente sabe que o meio é considerado dispersivo se a velocidade de propagação das ondas incididas nesse meio depender da frequência ou do comprimento de onda. A gente sabe também que essa propriedade que explica a decomposição da luz branca quando incide em um prisma, como a gente pode ver no GIF ali embaixo. A gente tem uma diferença na velocidade de fase das componentes, e é exatamente por isso que existe a decomposição das cores. E no GIF do lado direito a gente tem o exemplo de uma onda dispersiva e embaixo uma onda não dispersiva. A gente pode perceber que na onda dispersiva, ao longo do tempo, quando ela vai passando, ela vai se esticando, literalmente se dispersando. Enquanto na onda não dispersiva, ela se mantém com a sua forma, a sua integridade, ao longo do caminho todo. Dois parâmetros importantes que a gente tem que tratar quando a gente está falando de meio, principalmente meio dispersivo, é velocidade de grupo e velocidade de fase. A velocidade de grupo, quando a gente está tratando de um meio não dispersivo, a gente pode encarar que ela é a velocidade que a energia e a informação são transportadas na onda. Mas no caso de um meio dispersivo, isso não vai ser sempre verdade. É interessante perceber também que, no caso, a velocidade de grupo de uma luz incidindo em metamateriais pode ultrapassar a velocidade da luz no vácuo, e que a dispersão é uma característica primordial dos metamateriais. A gente não vai entrar muito a fundo sobre velocidade de grupo nem metamateriais, porque não é o foco do trabalho, mas já é uma aplicação bem interessante do conceito que a gente está vendo nesse vídeo. E a velocidade de fase é a velocidade que um ponto caracterizado por uma determinada fase em uma onda periódica simples se desloca no espaço. Bom, aqui nós vamos mostrar um pouco da base matemática que foi utilizada para a gente chegar aos códigos que foram empregados no Octave, de modo a gente obter o resultado que nós veremos a seguir. Mas para a gente chegar a essa propagação da onda eletromagnética, a gente primeiramente analisou a equação característica da onda, a gente precisava dela. E de todas essas características, todos esses parâmetros que a gente mais tarde vai demonstrar. E aqui a gente tem algumas outras características, como por exemplo a velocidade de fase, que isso também isso se diferencia em questão de meios dispersivos ou não, e assim como a gente pode ver aí. Aqui nós já temos o código que foi implementado pela ferramenta do Octave. Primeiramente nós vamos mostrar esse código para meio não dispersivo. Primeiramente a gente fez a limpeza do software. Em seguida a gente declarou todos os parâmetros que seriam necessários. A frequência, a velocidade angular, o epsilon, o μ0, a velocidade de propagação, o lambda, o beta e o E0. Depois a gente definiu aqui o Z,
é um vetor, né? E a gente fez essa aproximação porque o lambda ele é muito próximo de 1. Então, ao invés de colocar 2 lambda, a gente colocou apenas 2 para facilitar o processamento do código. Em seguida, a gente tem aqui a parte do loop, que esse loop ele que vai ser responsável pela impressão do gráfico, da função, e essa variação no tempo que a gente vai ver, que a gente vai, utilizando essa propriedade do hold on e do hold off, a gente faz com que esse gráfico se movimente ao longo do tempo. E aqui a gente tem como o E1 e o E2 são formas diferentes de descrever a mesma onda. Considerando agora meios dispersivos, a gente tem poucas diferenças em relação ao que o Bernardo explicou no slide passado. No caso, a diferença tem a ver com a variável epsilon, que ela tem uma componente complexa no caso de um meio dispersivo, e essa alteração também vai se refletir no E1, né, no caso, né, na equação que vai ser usada dentro do loop, e todo o resto da estruturação do código se mantém. Basicamente, essa é a maior diferença. Agora a gente vai ver o código rodando. A gente reduziu o tempo aqui, né, que estava sobre 100, para a simulação, o resultado sair mais rápido. E aqui a gente tem a propagação de uma onda em um meio não dispersivo. A gente pode notar que ele mantém a sua amplitude ao longo do tempo. Exatamente. Não tem nenhuma deformação, nenhuma alteração na fase. E agora a gente vai ver para um meio dispersivo, né? A gente vê como que atenua a onda, né? Bom, e aqui vamos voltar para a gente analisar esses resultados, né? A gente separou aqui uma captura dessas duas funções para a gente ter ambos lado a lado, e com isso a gente vê mais claramente que quando a onda atravessa um meio dispersivo, ela é atenuada, e enquanto no meio não dispersivo não há nenhuma alteração. Ela se mantém constante, se mantém nessa variação constante ao longo do tempo. E para a gente finalizar, a gente tem que a propagação da onda eletromagnética no meio dispersivo, ela tem como característica a mudança na velocidade de fase de ondas em diferentes frequências, né? A frequência da onda interfere no tratamento pelo meio dispersivo, basicamente. E essa simulação foi bem proveitosa, a gente conseguiu validar o que a gente esperava pela teoria, e não alterou em nada. No caso do meio não dispersivo, a onda não foi alterada, né? No caso do meio dispersivo, ela foi alterada. Isso era o que a gente já esperava, mas a simulação corroborou então com a teoria. Isso. E aqui nós temos as referências que nós utilizamos para essa apresentação, e por hoje é só. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.